Bem, eu não sou um palestrante, eu simplesmente conto a minha trajetória. E eu digo que a minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Aos 10 anos, na pequena cidade de Braga, ao norte de Portugal, ele gostaria de ser pianista. Mas trabalho escravo do começo do século XX, ele já trabalhava numa gráfica. No caminho para a gráfica, ele parava diante de uma janela para ver uma aula de piano. Até que a professora falou: se você quiser, eu lhe ensino a tocar piano. E ele ficou eufórico. 3 dias antes da primeira aula, ao colocar a mão na prensa, ele teve parte da mão decepada. E o sonho dele morreu ali. 40 anos depois, 1948, eu com 8 anos de idade, iniciava meus estudos de piano. Certamente para realizar o meu sonho e ajudar a realizar o sonho dele. Parecia que eu levava jeito para a coisa. 6 meses depois, ganhei um concurso nacional de piano, tocando obras de Johann Sebastian Bach. Aos 13 anos, inicio minha carreira nacional. Aos 18, minha carreira internacional, levando o nome do Brasil para todos os continentes. Parecia realmente a vida dos sonhos, tocando com as principais orquestras do mundo e procurando fazer música com perfeccionismo e emoção. Mas aos 26 anos, finalmente, a minha primeira adversidade. Eu estava no meu apartamento em Nova York, olhando o Central Park, e vi pessoas jogando futebol. Estava no intervalo de uma turnê. Desço correndo pela minha paixão pelo futebol e, surpresa minha, quando chego no parque, eram brasileiros. Surpresa maior. Brasileiros do time de futebol para o qual eu torço, que estava disputando o torneio de Nova York. Quando eu falo o nome do time, só eu levanto a mão: Portuguesa de Desportos. Falo para o Aimoré Moreira, o técnico: se você quiser, eu também treino com vocês. Numa queda, no 5º ou 6º dia de treino, uma pedra pontiaguda perfurou o meu nervo ulnar. E, em princípio, o meu sonho morrer ali. Mas um dos maiores neurocirurgiões norte-americanos, no New York University Hospital, fez uma operação que foi uma solução paliativa. E com dedeiras de aço toquei mais 2 anos. Mas, após um concerto no Lincoln Center de Nova York, leio no dia seguinte a crítica do New York Times, que era negativa. Telefono para o meu empresário e digo: o crítico tem razão, está na hora de parar. Música tem que ser feita com perfeccionismo e emoção. Emoção ainda eu tenho, perfeccionismo não. Relutei, ele relutou. E eu voltei ao Brasil, abandonei a música, vendi meus pianos, fui estudar numa faculdade, mas após alguns anos encontro o nosso ex-campeão mundial de boxe, Éder Joffre. Eu falo: Éder, você tem que recuperar o título mundial para o Brasil. Ele falou: já estou com 37 anos. Eu falei: se você quiser, eu serei seu empresário. No dia seguinte, surpreendentemente, ele me telefona e diz: João, vou começar a treinar, você será meu empresário? Eu não era um expert em boxe. Para fazer uma história longa, curta, 1 ano e meio depois, Éder Joffre recuperava o título mundial para o Brasil e um ex-pianista era o seu empresário. Quando eu vejo o juiz levantar a mão do Éder, eu digo para mim mesmo: eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil e eu não tentei o piano novamente. Chego a São Paulo, compro um piano, começo a estudar e percebo que se eu não usasse o dedo anular, eu conseguiria tocar piano sem o público perceber. Começo a estudar, eu tinha uma velocidade muito forte em escalas,
Um ano e pouco depois já estava novamente fazendo 21 notas por segundo, que era o meu limite numa escala cromática. Telefono para o meu empresário em Nova York e digo: Jay, pode marcar o Carnegie Hall que eu estou de volta. Ele falou: são 2.800 lugares e o público já se esqueceu de você. Eu falei: marque do mesmo jeito. Ele marcou. Chego a Nova York 3 dias antes, não gosto dessas histórias de limusine. No dia do concerto, tomo um táxi, vou para o Carnegie Hall. Quando chega perto, eu percebo um movimento. Eu falo para o motorista: o que está acontecendo? Ele falou: não sei qual que é o raio do pianista que está tocando hoje, mas parou o trânsito aqui na 57. Eu falei: meu Deus, sou eu. Foi a noite da minha vida. 2.800 pessoas na plateia e mais 300 cadeiras extras que tiveram que colocar no palco. No dia seguinte, uma das maiores gravadoras me convida para gravar a obra de Johann Sebastian Bach. E parecia novamente a vida dos sonhos. Gravando em Los Angeles, correndo o mundo, mas após 7 anos, pela mudança de posição e pelo não uso de um dedo, eu fiquei com lesão por esforços repetitivos, e pela segunda vez tive que me afastar da música, um período conturbado. Mas após alguns anos, um crítico escreve que como pianista eu também não tinha interesse. Perguntaram se eu iria responder. Eu falei: jamais respondi um crítico, é um direito. No dia seguinte abro o mesmo jornal e vejo um artigo bárbaro do meu pai me defendendo. Vou na casa dele e digo: vou conseguir acabar a gravação de Bach inteira e voltar. No LER, se você não exerce a função durante alguns anos, o cérebro, aqui tem muitos médicos, vocês sabem disso, o cérebro se esquece do movimento involuntário e você pode recuperar os movimentos originais. Foi o que aconteceu. Volto a tocar, estou acabando a gravação, mas saindo de um teatro na Bulgária, em Sófia, sou assaltado, uma lesão cerebral, 8 meses no Jackson Memorial Hospital, em Miami. Em Miami, fico 8 meses, mas existe em Miami o Miami Project para curar paralisia. São os 2 maiores centros no mundo, Miami e Tel Aviv. E eu começo a reprogramação cerebral, sempre com os eletrodos ligados, olhando o computador, medindo os impulsos cerebrais, começo a recuperar os movimentos aos poucos, o lado direito que foi comprometido. Depois de 3 meses já fazia umas 5 notas por segundo, chamo meus amigos de Miami para ver o progresso, dos Estados Unidos. Quando eles olham, vejo que tem lágrima nos olhos, porque era um progresso muito pequeno. Mas um ano depois, lá estava eu fazendo as 21. Volto ao Carnegie Hall, volto a tocar, mas veio o período mais difícil. Eu podia tocar, eu podia dormir. Cada palavra que eu falava, eu tinha espasmos violentos, e a dor aumentando cada vez mais, até que os 2 médicos do Superman, do Christopher Reeve, Dr. Green e Dr. Young, chegam à conclusão: células mortas nunca mais voltam. As que ajudaram o meu lado direito na reprogramação cerebral estavam conectadas ao hemisfério da fala. E eles propõem uma cirurgia para cortar o nervo. Ou seja, eu continuaria com o espasmo. Quem quiser ver depois pode ver o espasmo que eu continuo tendo na mão, com a mão parada, mas eu não teria mais a dor, porque não chegaria a dor ao cérebro. Relutei durante 2 anos, mas após 2 anos, antes de entrar no palco em Londres para tocar com a Royal Philharmonic, telefono para os médicos e digo: não aguento mais a dor. Vai ser meu último concerto. Amanhã eu tomo o avião e vou para a cirurgia, inclusive a cirurgia no Bascom Palmer Hospital em Miami, porque era uma microcirurgia e a doutora resolveu fazer no próprio Bascom Palmer em Miami. Eu dou o concerto
um dos melhores concertos da minha vida. No dia seguinte, estou tomando o avião da British para Nova York, e aí a atendente falou: eu vi o seu concerto ontem, quando que o senhor volta a Londres? Foi nessa hora que minha mulher percebeu que tinha uma lágrima no olho. No avião eu contei: não, foi meu último concerto, estamos tomando o avião, vai cortar o nervo, vou perder a mão direita. Perco a mão direita, no dia seguinte começo uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda corro a Europa, corro a Ásia, mas após 2 anos, um tumor também eliminou a mão esquerda. Foi quando, aos 63 anos, tenho um sonho com o maestro Eleazar de Carvalho, de Fortaleza, o maior maestro da história do Brasil, que me diz: João, vai estudar regência. Ele já havia falecido. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, tomei minha primeira aula de regência, para fazer uma história longa, curta. Nesses 7 anos, mais de 800 concertos, não só em todos os grandes teatros do Brasil, nas principais comunidades, favelas mesmo, nesse nosso estado de São Paulo e alguns de Minas Gerais e Espírito Santo, fazendo um trabalho de responsabilidade social, hoje educando cerca de 1.500 crianças, em alguns dos principais teatros do mundo também, mas transformando a minha vida numa vida onde é a procura do perfeccionismo musical e da responsabilidade social.